gente? Tudo tranquilo por aí? Então, hoje eu tô aqui para dividir com vocês mais um devocional. Eu espero que vocês sejam muito edificados com ele, como eu fui. O texto que a gente vai trabalhar hoje, eu li no meu devocional semana passada, ou tem 2 semanas, e o Senhor falou muito comigo. Era o meu texto predileto quando eu era adolescente, eu adorava quando eu chegava na igreja e o pastor pregava sobre ele, mas o Senhor trouxe ele para mim de uma forma diferente. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. Eu sei que muitos de vocês conhecem, ela se encontra lá em Lucas 15, de 11 a 32. Como a gente não vai ter tempo de ler detalhadamente aqui, eu quero que vocês parem um pouquinho aqui agora o vídeo, peguem a Bíblia de vocês, leiam e aí depois vocês retornem para vocês verem a parte da meditação, tá bom? Mas pra gente continuar, eu vou fazer um resumo pequenininho pra gente poder entender mais ou menos o contexto e aí depois a gente passa pra parte da aplicação. Então vamos lá. Essa parábola, ela trata de um homem que ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo, um dia, ele resolve pedir pro pai dividir a herança. Geralmente uma herança é entregue quando a pessoa morre, né, ou acontece alguma coisa, mas não. Tava tudo bem, o filho simplesmente não queria mais esperar e queria a parte da herança dele. Então ele chega lá com o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. A Bíblia não fala que o pai questionou, reclamou ou disse que não ia dar. Ele simplesmente dividiu a herança entre esses 2 filhos. O filho mais novo, que foi o que pediu a herança, resolveu pegar a herança dele e ganhar o mundo. Ele resolveu sair de casa. O filho mais velho pegou a herança dele, guardou e continuou em casa trabalhando para o pai. O filho mais novo torrou todo esse dinheiro que ele ganhou do pai. Gastou provavelmente em farras, em festas e em outras coisas. Só que o que acontece? Um belo dia esse dinheiro acaba e ele tinha saído da casa do pai dele. E ele começa a passar fome e a viver de favor. E aí ele encontra um homem que dá um trabalho para ele e coloca ele para cuidar dos porcos. Ao ponto de que ele não tinha mais nada, ele começa a comer a comida dos porcos. E aí lá naquela situação, ele reflete e ele lembra que na casa do pai dele, nem os servos viviam daquela maneira. E o que ele decide? Ele decide retornar para a casa do pai dele. E aí, no seu retorno para casa, o pai dele fica super feliz. Ele faz uma super festa, pede para os empregados prepararem tudo, fazerem um festão, mas ele diz pro pai: pai, eu não quero ser mais filho, eu quero ser servo, eu voltei para trabalhar. Mas o pai não aceita. E o filho mais velho, que era o que tinha ficado em casa, fica super chateado com a situação. Porque apesar de ele estar ali aquele tempo todo, o pai nunca tinha feito uma festa para ele. Então vamos lá. O que eu quero hoje refletir com vocês nessa parábola? Eu quero que vocês analisem se vocês são o filho mais velho ou se vocês são o filho mais novo. Vamos lá primeiro falar do mais novo? Eu tô com a minha Bíblia aqui, as minhas anotações, então de vez em quando eu vou dar uma olhada para que a gente não se perca, tá bom? Então tá, a primeira coisa que a gente vai analisar sobre o filho mais novo é que ele achava que ele era autossuficiente. Ou seja, que com aquele dinheiro ele poderia viver eternamente, tanto que ele pega o dinheiro e ele sai da casa do pai dele. Ele achava que ele ia conseguir levar a vida dele sozinho, né? E depois eu fiquei pensando que seria muito mais fácil o pai dizer: meu filho, eu não vou te entregar a tua parte agora. Porque provavelmente o pai conhecia e imaginava que aquele filho tinha um comportamento um pouquinho mais audacioso e que ele não ia ficar em casa, que ele ia pegar aquele dinheiro e ele ia sair por aí pelo mundo. Mas não, o pai pega e diz: tá aqui, agora tu decide o que tu faz. E assim é Deus com a gente também. Ele poderia muito bem, lá no princípio, quando aconteceu o pecado, quando ele criou o homem, ter resolvido de uma maneira mais simples e que todo mundo vivesse bem, vivesse debaixo das asas dele. Mas não, ele decidiu nos dar um livre-arbítrio. Ele nos deu a chance de escolher o que a gente quer fazer. O Pai, assim como Deus, quer que a gente fique por decisão nossa. Ele queria que aquele filho ficasse por decisão dele, porque ele amava estar ali naquela casa, porque ele amava o pai dele. E assim Deus faz com a gente também. Ele não quer que a gente fique próximo a ele por conta das coisas que ele pode nos dar, mas porque a gente ama
ama a Deus verdadeiramente, a gente ama a viver com Ele. A segunda coisa que a gente pode aprender sobre o filho mais novo é que talvez ele achava que a vida dele era um tédio, que a vida dele era chata, que ele poderia ter ou que ele merecia ter mais do que ele tinha. É como se ele visse os amigos dele aproveitando a vida e ele lá naquela vida tediosa trabalhando para o pai. O que acontece? Muitas vezes a gente é assim. A gente acha que a nossa vida dentro da igreja é chata, que a gente não aproveita, que a gente não curte. E a gente decide viver como esse filho mais novo. Pegar as coisas que Deus nos deu e ganhar o mundo, né? E aí o que acontece? A gente sabe o que a gente está fazendo de errado e o que a gente está deixando para trás. E nisso aí vem uma coisa como consequência. Muitas vezes a gente perde a nossa identidade aí nesse processo. Como esse filho pródigo. Ele quis voltar para casa do pai dele como? Como servo. Lembra que eu falei para vocês lá no resumo? Ele não quis voltar como filho, ele quis voltar como servo. Mas ele não era servo. Ele nunca ia ser servo, porque o amor que aquele pai tinha por ele era um amor de filho. Mas ele perdeu a identidade dele e ele achava que por isso o pai dele só não iria mais aceitar ele pelas coisas erradas que ele fez. Ele até acho que chegou a pensar que talvez o pai nem amasse mais a ele. Só que, assim como Deus, a gente não tem como impedir esse amor acontecer. Deus nos ama, independente das coisas erradas que a gente faça, das nossas atitudes, das nossas palavras, porque Ele deu o filho dele para morrer pela gente. Tanto que quando esse filho retorna, ele vê esse filho longe e ele corre para dar um abraço nesse filho. E o filho, apesar de não aceitar, ele tá ali pronto para perdoar. E aí, às vezes a gente é assim, Deus está pronto, de braços abertos para dizer, meu filho, volta, eu tô aqui. E a gente fica ali remoendo aquelas coisas, remoendo os nossos erros, remoendo os nossos pecados, achando que a gente vai sempre decepcionar Deus porque a gente é ser humano. Mas o que acontece? Por a gente ser filho, não tem nada que a gente diga que faça Deus nos amar ou desistir da gente, porque Ele simplesmente definiu quem a gente é, definiu a nossa identidade lá na cruz. Isso significa que se a gente errar, não vai mudar o amor de Deus pela gente. Não significa que a gente pode viver errando. A gente tem que assumir a consequência das nossas escolhas. E Deus quer que a gente viva essas boas escolhas e tenha uma boa vida, tá? Agora a gente vai falar do filho mais velho. O filho mais velho, ele se achava, superior. Ele se achava o dono da razão. Ele julgava o irmão dele por ter errado. Ele se achava perfeito por nunca ter saído de casa. Ele era rancoroso, porque o irmão dele voltou e ele poderia ter ficado feliz pela volta do irmão dele. Mas não, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu ficar com raiva, se fechar, não participar da festa. E aí a gente pode analisar e pensar que talvez esse irmão mais velho viveu uma falsa felicidade. Ele acreditava que tava tudo bem porque ele fazia tudo certo, ele estava ali, ele ajudava o pai dele, ele não tinha saído de casa, ele era um filho perfeito. Só que talvez ele escondia os sentimentos, esse rancor, os problemas que ele tinha através das atitudes dele. E o coração dele provavelmente era cheio de rancor e cheio de problemas internos. E aí, outra coisa que a gente pode ver é que ele não se permitia ser cuidado, porque ele falou pro pai, pai, eu tô aqui esse tempo todo e o senhor nunca fez nada pra mim. Mas será que ele falava pro pai, ou ele falou alguma coisa pro pai sobre como ele se sentia antes disso tudo? Talvez ele chorava escondido para não demonstrar pro pai que ele era fraco, ou para demonstrar que ele tinha problema. Mas sabe o que acontece? Deus, ele precisa ouvir que a gente tem problema. Ele precisa que você feche a porta do seu quarto, que você ore e você seja sincero com ele. Como as pessoas vão te ajudar se sempre parece que tá tudo bem? Quem sabe aquele pai errou por não ter percebido que aquele filho estava ali presente e ter recompensado aquilo. Mas e por que ele nunca disse pro pai como ele se sentia? Ser forte, ser o filho que tá ali sempre presente, não significa que a gente não vai errar nunca.
tem a ver com a gente aprender a lidar com os nossos problemas. Deus ama a nossa sinceridade, como eu já falei. Ele quer que a gente diga pra Ele que não tá tudo bem e que a gente depende dEle. Ele quer que a gente revele que a gente precisa de ajuda, porque esse é o primeiro passo para que essa mudança possa acontecer. E a última coisa que a gente pode observar nesse filho mais velho e comparar com o cuidado de Deus é que Deus não quer apenas o nosso serviço. Assim como o pai não queria que aquele filho estivesse ali apenas para trabalhar. Ele achava na cabeça dele que era aquilo que o pai dele precisava. Mas assim como Deus, o pai queria o coração dele e a sinceridade dele. E que ele entendesse que errar, como o irmão dele mais novo errou, faz parte desse processo. Hoje eu quero que vocês parem um pouquinho e reflitam sobre que filho vocês são. Se vocês são o filho mais velho ou se vocês são o filho mais novo. E que nesse tempo agora de quarentena, que a gente está mais tempo em casa, vocês possam tirar um tempo para fazer o devocional de vocês, orar e refletir. Porque independente de quem a gente seja, de qual filho a gente seja, a gente precisa de mudança. E como a gente precisa de mudança, a gente precisa dar o primeiro passo para que isso aconteça. O que a gente precisa entender é que existe um lugar que está sendo preparado para a gente. Existe uma casa maior e melhor, que a gente não precisa achar que a gente é autossuficiente, que a nossa vida na igreja, por estar na igreja, é chata. Muito pelo contrário, a gente vai ter um lugar eterno pra gente ficar. E a gente não precisa fugir disso, a gente não precisa viver de momentos, a gente precisa focar na eternidade, tá bom? Então é isso, eu espero que isso tenha alcançado o coração de vocês, que vocês possam refletir, que vocês leiam esse texto de novo e vejam como Deus pode falar com vocês. Talvez Ele vai falar com vocês até de outra maneira, que não seja essa, tá? Um grande beijo, a gente tá morrendo de saudade de vocês. Eu espero que isso tudo passe logo para que a gente possa voltar aos nossos eventos. Beijão!